Olá, olá a todos. Tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos começando mais um Brain Talks aqui na Market for Edu. Com prazer assim imenso que eu venho trazer um tema que está super em alta agora, principalmente porque falta um mês para a gente começar realmente a falar absurdamente sobre esse tema. Hoje com uma convidada super especial, que é a Denise, cliente nossa já há algum tempo. Também tem aqui Martinha, Jorge, Gui, Marcos, pessoal sempre presente na comunidade da Marcos Edu, para a gente deixar esse canal bombando e levar conhecimento para todo mundo. Então, eu queria que todo mundo aqui se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o que você faz, né, uma oportunidade também de vocês falarem, e depois a gente vai entrar com um tema sobre a Black Friday, que daqui a um mês a gente chega essa Black Friday e a gente vai precisar falar um pouquinho sobre como que vai ser o mercado daqui para frente. Então, eu queria dar a palavra para a Denise, nossa convidada especial. Dê, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Feliz demais de estar aqui com vocês. É sempre uma honra, né? Um prazer estar junto com o time Market for Edu. Já fiz parte num momento super breve, né? Do time, mas foi super rico e depois a gente continuou trabalhando junto aí nas jornadas profissionais. O Gustavo entrou aí agora. Oi, Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Eu Desculpa, eu tenho estava no tudo mudo aqui. jóia, imagina, Gustavo. Eu estava me apresentando, aí você entrou, eu tive que fazer essa pausa. Eu tenho formação em publicidade, né, pela Universidade de Tiradentes, e fiz algumas pós-graduações aí ao longo da jornada profissional, muito focadas na área de marketing, né, focadas na área digital. Agora eu estou finalizando mais uma na área de Customer Experience, e tenho gerido um projeto de sucesso do cliente dentro do Grupo Tiradentes. Está me dando muita satisfação, né? Porque é como uma continuidade do fluxo de atividades que a gente já vinha desenvolvendo aí de marketing, né? Mas agora focado no relacionamento mesmo com o aluno. No segmento de educação é uma coisa que ainda está engrenando, né? Essa construção de relacionamento. Tenho passagens por outras IEs, né? Atualmente estou no Grupo Tiradentes, já atuei em diversas unidades do grupo e agora eu trabalho no time da holding, mas a minha experiência também significativa foi junto com a Universidade 9 de Julho, né? Tanto como gestora de marketing, quanto como aluna e professora, né? Então, é uma jornada feliz também. O tema Black Friday é muito bacana, né? Porque sempre tem uma controvérsia, sempre tem aqueles que duvidam, né? Que funciona, se deve fazer, se não deve, sempre é uma pergunta pertinente, né? No processo. Mas acho que vai dar uma conversa boa hoje. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, Martinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu sou a Marta Victoria, mas mais conhecida como Martinha. Eu sou formada em jornalismo e tenho uma pós-graduação em comunicação, em gestão empresarial, e estou fazendo meu mestrado em comunicação empresarial, então tenho aí uma experiência nesse mundo da comunicação. Entre indas e vindas, faço parte aqui do nosso grupo há uns 3 anos. Bem, e, cara, esse tema para mim foi uma bomba, vou admitir, porque eu particularmente sou uma consumidora brutal. Eu sou assim uma consumista de carteirinha. Então acho que vai ser legal falar sobre isso. Que é um tema que pega, acho que um pouco assim na parte de educação também. A gente tem uma vertente muito diferente do que é o mercado consumidor, né? Eu adoro tudo que envolve esse mercado consumidor aí, principalmente a parte de comunicação envolvida nele. Então, só um breve resumo aí que eu posso tentar acrescentar na nossa conversa de hoje. Show de bola. Mas, Jorge.
Olá, gente, mais uma vez, né? Já estou virando quase um móvel aqui do Brain Talks. Dono do Brainstorm. Todas as edições até então eu tive por aqui. Mas eu me chamo Jorge, eu sou líder estratégico aqui na Market for Edu, né? Sou formado também em comunicação, né? Com habilitação em publicidade e propaganda. Ao contrário da minha amiga Martinha, eu tento ser um consumidor muito consciente, né? Então, sou aquela pessoa que faz 1000 cálculos para entender se a promoção é realmente uma promoção, se aquilo é realmente a oportunidade de adquirir uma coisa, ou se eu estou só me deixando me levar pelo consumismo, né, pela expectativa de ter aquele produto. Então, estou aqui também para participar, para a gente conversar e trocar essa ideia sobre a Black Friday, né, que está logo ali e traz aí uma série de oportunidades também para o nosso segmento da educação, né? Exato. Show de bola, Jorge. Gui? Gui tá com o microfone desligado. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Bom, olá a todos. Acho que eu sou o mais novo aqui na Marcos Floridu, né? Eu tô aqui desde julho, um pouquinho tempo aí que eu tô trabalhando com o pessoal. Eu sou formado em comunicação social também, publicidade e propaganda, sou aqui de Brasília. Já trabalhei em diversas áreas, né? Então, além de trabalhar com gestão de tráfego, eu também sou social media, sou designer. E assim, tudo se convergiu para o que eu faço hoje na Marcos Floridu, que além de entender como e onde anunciar, é entender também o impacto que todo o nosso trabalho vai fazer ali na ponta, né, em quem está recebendo o anúncio. E, bom, eu sou um consumidor de Black Friday, eu acredito que bem ausente. Eu não costumo comprar nada em Black Friday, eu sou bem cabeça dura para essas coisas. Vai ser bom trocar essa experiência hoje aqui com todos. Eu sou uma pessoa bem, a respeito de consumir, né, eu sou bem simples, então, assim, se eu tiver que comprar alguma coisa, é porque essa coisa não, já assim, se eu tiver que comprar uma calça, é porque a calça rasgou. Se eu tiver que comprar um celular, é porque ele já não liga mais. Então, eu não sou nada ligado assim, ao consumismo. Então, eu compro tudo quando precisa ou quando realmente já não está mais funcionando. Eu até levo muita bronca aqui em casa por isso. Mas vamos trocar essa experiência aí e que eu puder ajudar. Show. É bom ter essa visão também, né, da pessoa que ela não tem porque eu sou extremamente consumista também, então eu já fico assim, 2, 3 meses antes eu já começo a ficar ligada já, então é legal ter essa visão também. Então, Marcos Vinícius, nosso mídia aqui na Marcos, o cara da mídia. Vamos lá, eu sou o Marcos Vinícius, como ele falou, trabalho aqui com análise de mídia de performance. Já é minha segunda participação aqui no Brain Talks, né? Não tenho o mesmo respaldo acadêmico que vocês aí, que são da área, né? Eu estudo relações internacionais ainda aqui na Universidade Federal de Sergipe e caí aqui no mundo do marketing, estou na Market for Edu já tem 1 ano e meio. Espero contribuir aqui com o debate, eu acho que é um tema interessante a gente se falar, principalmente da perspectiva, né, da mídia, né, já que a gente está sempre pensando em colocar ofertas na rua e tudo, né, nessa época, então acho que a gente pode agregar aí. E assim, já que tá todo mundo falando, né, do seu comportamento como consumidor, né, o meu comportamento enquanto consumidor é um misto aí entre Jorge e Marta, que eu sou muito consumista, mas eu sou extremamente buscador, né, então eu gosto de olhar todas as opções que estão disponíveis aqui para os produtos que eu quero adquirir para uma coisa, então eu gosto de pesquisar tudo a fundo, comparar preço, né? Então essa época acontece muito essa chuva de ofertas na nossa frente, né? E a gente fica, será que está na promoção mesmo? Então eu gosto sempre de investigar antes de comprar. Show. Bom, meu nome é Gabriela, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou líder estratégica aqui na Market for Edu. Hoje nós vamos abordar um tema que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Sobre essa questão do consumo. A gente vai falar sobre a Black Friday.
É um termo que nasceu na Filadélfia, né, nos Estados Unidos, nos anos 50, e é um termo super usado hoje no mundo todo, né? No Brasil, ele chegou em em 2010, meados de 2010. É visto com alguma desconfiança hoje no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos funciona muito bem. E ele vem evoluindo com o passar do tempo, principalmente porque é um tema que era super do varejo, né, onde as pessoas iam até as lojas, e hoje, com a evolução da internet e com a evolução de todo esse sistema que a gente vem vendo no marketing também de consumo, mudou muito, né? Então, nós vamos falar sobre a Black Friday, que esse ano acontece no dia 25 de novembro. E, gente, eu tô muito ansiosa, porque, sinceramente, eu sou muito consumista. Então, eu já comecei a estudar o tema já para conseguir trazer alguns insights para vocês. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que eu acho que todo mundo falou um pouquinho sobre isso, mas como comprar consciente, né, na Black Friday? Como que a gente consegue fazer uma compra consciente na Black Friday? O que vocês acham? Eu acho que entra um pouquinho do que a gente já foi pincelando aí, né? Do que o Marcos trouxe também. Eu acho que é muito da pesquisa, sabe? Porque até se a gente vai, né, lá para a origem do Black Friday, né, como ele acontece nos Estados Unidos, é aquele momento, né, de bota fora ali, logo depois do Dia de Ação de Graças, para que, né, os estoques eles sejam renovados para as compras de final de ano. Então, Isso. as pessoas elas acabam aguardando muito, né, as necessidades que você vai tendo nos meses anteriores, você vai ali segurando para tentar comprar, né, com uma condição melhor, né, com preço melhor, com parcelamento melhor, enfim. E minha mãe até às vezes brinca que aqui em casa, se quebrar qualquer coisa em outubro ou em novembro, você tem que esperar até a Black Friday para poder comprar, né, porque você vai ter ali a melhor experiência. Então, acho que assim, o primeiro princípio para comprar bem na Black Friday é isso, né? Eu acho que é já listar antecipadamente o que você pretende comprar e pesquisar, né? E acompanhando as ofertas dos itens que você já tem interesse. Porque às vezes se a gente fica, né, aguardando ali ser bombardeado por uma oferta, né, nas redes sociais, enfim, nos N canais de comunicação das empresas varejistas, a gente acaba comprando coisas, né, adquirindo produtos que a gente não necessariamente tinha necessidade de comprar naquele momento. Mas quando a gente vê ali, né, brilhar um preço, metade do preço, enfim, aquela chamada bem varejista, a gente acaba adquirindo, né, e acaba fazendo um gasto que não estava planejado, que não é necessariamente a necessidade. Então, acho que é aí listar tudo que você quer comprar, tudo que você tem necessidade no momento, e aí, né, conforme vai se aproximando da data, você fazer sua pesquisa e ir acompanhando mesmo os preços. Show. Pode falar, Denise. Levantou a mãozinha. Eu acho que o que você abordou no início, Gabi, e agora a fala do Jorge, tem uma convergência. Você falou assim, nos Estados Unidos funciona e no Brasil a gente tem alguns receios, né? A gente não tem... brasileiro, né? A gente não tem uma totalidade na confiança em si. E aí é confiança na marca, né? Nas marcas nas quais a gente consome. E você falou que você vai pesquisando, já tem 2 meses que você está pesquisando, esperando aí o dia para saber se vale a pena ou não vale, né? Eu acho que esse é um método. Nos Estados Unidos, qual é a lógica? O cara vai lá, abre a porta da loja, né? Seja ela física ou virtual, e ele vai queimar o estoque. Quando a gente começa a ler matéria no Brasil, as lojas estão preparando seus estoques para Black Friday, né? Que aí deve ter uma lógica até de trade marketing, né? De conversar com o fabricante, ver se ele consegue trazer uma condição diferenciada para ele conseguir ofertar, para o varejista conseguir ofertar uma condição melhor, né? Naquele produto. Então, eu acho que tem uma lógica de gerir a Black Friday de maneira diferente, né? Por outro lado, na fala do Jorge, ele já faz, se quebrar uma coisa aqui, tem que esperar até novembro para comprar, porque certamente ele já teve experiências que ele conseguiu, de fato, produtos mais baratos, né? E também a maturidade do mercado. Então, nos Estados Unidos, por isso,
tem uma cultura já, inclusive uma cultura mais consumista do que a nossa, não que a nossa não seja, né? Mas uma cultura mais consumista que a nossa, já existe uma lógica de acúmulo, né? De comprar na oportunidade, mas a gente ainda está em processo de amadurecer, né? Até porque o poder de compra do brasileiro, ele veio enxugando aí nesse processo, né? Ao longo dos últimos anos, a gente teve um enxugamento aí desse poder de compra. Então, né, nem é todo mundo que vai ter ali disponível aquela grana para comprar antecipado, porque é uma oferta boa, né? Eu acho que você falou algo muito certo, assim, a gente precisa parar e avaliar o que de fato é a necessidade, né, do teu momento, e já começar a se programar, né, e quando eu falo para vocês que eu estudo o preço antes, é porque existe aquilo, né, como fugir da Black Fraud no Brasil, né, como que a gente pode lidar com isso? Porque hoje eu sei que existe um selo de autenticidade da Black Friday, né, que existe uma instituição que dá esse selo para os grandes lojistas que querem participar, para deixar lá certinho, olha, eu faço parte da comunidade, né, onde trabalha com as diretrizes corretas da Black Friday, a gente respeita e tal, e não aquele pessoal que coloca o preço lá em cima meses antes, né, para chegar na Black Friday, aquilo. Você vai vender, como é que fala? Metade pelo dobro, né? Assim, Metade do dobro dobro. pela metade, exato, né? Que é o grande boom do negócio, né? Então, assim, como a gente como que a gente consegue fugir dessa Black Fraud no Brasil? E hoje eu enxergo que não sei vocês, mas é uma opinião muito pessoal também, que os influenciadores, eles vêm tendo um grande papel também na divulgação da Black Friday, então ela vem mudando também o formato, né? Se antigamente a gente tinha aquele formato, como eu disse no início, onde a gente ia até a loja e era aquele quebra-quebra todo mundo brigando, e, cara, já aconteceu mortes, né, na Black Friday por conta de televisão, de eletrodomésticos e tal. Hoje em dia você tem grandes lives, né, da Samsung, do Mercado Livre, enfim, das grandes operações, onde também tem grandes influenciadores, né, que te dá essa segurança de você estar comprando um produto e estar realmente garantindo aquele preço baixo, né? Vocês acham que essa estratégia que era antigamente de você ter que ir à loja, e hoje ela acontece muito online, vocês acham que isso favorece também o setor educacional? Ou vocês acham que são apenas para grandes varejistas? Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu falar, Martinha. Então, assim, vamos por partes, né? Eu acho que começar pela parte de e-commerce e tudo mais, cara, se for pensar em 2020, a gente começou a ter um boom disso absurdo graças à pandemia, né? Então, assim, o consumo, eu até peguei uns dados aqui, as compras de 2020 para 2020, de 2019 para 2020, desculpa, aumentou em mais de 68%. Então, assim, mais de 68% de pessoas resolveram começar a comprar online. Então, acho que já começa daí as estratégias, eu acho, de consumo online, né? Então, até a Black Friday, influenciadores, lives e etc., elas vêm um pouco dessa parte, né? Aí, assim, pensando em mercado educacional, cara, eu acho que a gente já complicou. 2022 a gente já complicou, sabe? Porque se você pega uns dados ali de 2020, 2021, cara, o boom de cursos online também que as pessoas resolveram comprar foi absurdo. Ou ingressar em EAD e etc. Assim, cara, de curso online, independente, né, se era curso livre ou educação à distância mesmo, né, graduação e tudo mais, foram mais de 200% o aumento comparado de 2017 a 2019. Então, assim, teve esse momento e ele já começou a esfriar, sabe? Assim, eu acho que rolou já uma perda do tipo, a galera estava consumindo online desesperadamente e já começou a ter essa perda, tanto no mercado educacional e fora dele, né? Assim, você vê que, tipo, teve um super aumento de consumo online
E assim, cara, há uma necessidade brutal de você continuar investindo em técnicas de marketing, etc, para isso. Mas assim, a gente já começa a perder pelo famoso, tá voltando ao normal, né? Então, assim, a galera já quer começar a ir nas lojas de novo, ou já quer, por exemplo, no mercado educacional voltar a estudar um pouco presencial de novo, ou ter um pouco de experiência disso. Você já vê essa mudança, assim, né? Do que foi esse boom digital para o que está, entre aspas, voltando a essa normalidade, como dizem. Show. Mas você acha que existe um preconceito, vamos chamar de preconceito, mas um preconceito das instituições de ensino de usar o termo Black Friday hoje em dia? Ou isso já é usado amplamente e já é normalizado, Denise, você que está aí dentro da instituição? Essa pergunta vale R$1 milhão. Veja, eu entendo que é posicionamento de marca, certo? A Martinha estava falando, a gente vendeu muito curso online e agora as pessoas estão voltando a comprar cursos presenciais, né? É a condição do ser humano, né? A gente estava lá recluso, tinham pessoas com tempo, aquele tempo que era da academia, o tempo que era o deslocamento, né? Um tempo que era ocioso, passou a ser ocioso e todo mundo um pouco surtando, né? Em casa, porque estava preso, né? Tinha que ocupar a cabeça. Então, é natural que essa corrente de fluxo entre. A minha opinião pessoal é que, por via das dúvidas, seja você de um posicionamento premium ou de um posicionamento mais pop, você deve fazer. Porque um curso de graduação, ele não é uma compra rápida, né? Você tem no pipeline lá, você vê gente que acessou 3 anos atrás a primeira vez, né? Você vê gente que entrou no funil há muito tempo. Então, essa decisão de fazer aquisição, ela é longa, ela não é do dia para a noite, né? Obviamente, vai ter uma variação pelo tipo de curso, né? Se estou falando de um EAD, se estou falando de um presencial, se estou falando de uma pós-graduação, ou um curso de extensão, um curso curto, uma certificação. Isso tem uma variável. Mas, no padrão, as pessoas levam um tempo para decidir. Por quê? Porque é um compromisso, além de preço, é um compromisso do seu tempo, né? E da regra que você vai ter que cumprir ali, porque uma IES, você, enquanto consumidor, você não só adquire o produto, bota na sacola e leva para casa, né? Você tem que ter uma dedicação de tempo. Então, a lógica da neurociência transforma que essa compra não seja impulsiva, né? Inclusive porque no processo de compra, esse consumidor tem uma série de influenciadores, o chefe, o pai, a mãe, né? Os amigos, né? Você tem influenciadores que vão ali dizendo, talvez você devesse fazer um curso tal, ou essa instituição é melhor, né? Então, você não decide assim, sextou, vou comprar uma graduação. Não é assim. Agora, você pode até esperar, né, que aquilo aconteça, né? Exato. Você tem aquilo e você aguarda para ver o que vai acontecer, né? Será que a instituição que eu estou de olho, ela vai lançar alguma coisa no mercado ou não, né? Isso. Na expectativa. E você pode já ter decidido comprar naquela marca. O que pode ser a Black Friday, seja você uma instituição tradicional ou uma instituição que é mais, talvez até nativo digital, né? Como a gente tem instituições que já são nativo digital, e versus instituições que são ultra tradicionais, né? Que nasceram lá na década de 50 e que podem ter uma resistência, de fato, a usar a lógica da Black Friday. Mas existem formas de usar também, né? Porque isso pode ser um gatilho de disparo de venda, né? O ciclo é longo e pode ser que uma Black Friday seja um gatilho e você pode construir isso, inclusive, numa lógica já associada às ferramentas que você tem de automação, as ferramentas que você tem de inteligência artificial, para entender esse comportamento aí do seu lead, né, ou do seu inscrito. E existe também a forma de fazer a depender da etapa que a pessoa esteja no funil, né? Então, eu posso ter um lead que eu vou converter para inscrito e eu não necessariamente preciso dar um preço diferenciado ao longo do curso,
Eu posso fazer uma Black Friday que tenha um compromisso menor, porque um compromisso de fazer uma inscrição é um compromisso menor do que um compromisso de contratar o curso, embora as inscrições hoje, boa parte delas sejam gratuitas, né? Sim. Mas se eu falo de uma medicina, que seria um curso mais premium, você pode usar esse recurso, né? Não é impossível. Eu acho que já houve mais resistência, sendo mais objetiva aí na sua pergunta. Eu acho que hoje em dia a própria atuação no mercado, o próprio entendimento dos métodos e técnicas, né? A própria abertura que o mercado tem hoje de capital, né? Você tem muitas IEs, muitos players que têm capital aberto e que, obviamente, vão se valer com menos resistência dessas técnicas de mercado. Ele faz com que a fluidez de mercado ela aconteça com mais tranquilidade, né? Porque, de fato, era um desafio no passado, uma IES que não se posiciona por preço, né? Um IES que se posiciona por qualidade em serviço, né? Ou qualidade de ensino, ela ceder a um apelo de preço tão forte, tão inconstante, né? Tão boom, né? Mas eu creio que hoje já existe um entendimento de que é apenas um método, né? É apenas uma técnica de vender. Obviamente que quanto mais volume de aluno eu tenho, esse método ele pode ser mais eficaz, né? Quanto mais agressivo em termos de preço, ticket médio for, isso vai ser mais benéfico, né? Até porque pela segmentação, né? Pela clusterização no mercado, você tem gente que vai decidir pelo preço e tem gente que vai decidir pela qualidade, pela localização, o que quer que seja. A gente vai decidir independente de qualquer um dos dois, né? Já está decidido, só está esperando realmente algum momento para fazer a tomada de decisão, né? E isso muda, e aí é um dos tópicos aqui que a gente vai, que eu acho que a gente precisa falar, muda também a forma como esse consumidor ele anda, né, na régua, como que a gente identifica ele dentro do funil. Então, assim, se antes ele tinha uma intenção de fechar determinado, vamos colocar no nosso ramo, no ramo educacional, né? De fechar aquela matrícula em determinado período, de repente ele parou um pouquinho e está estudando essa oportunidade agora da Black Friday, né? Eu trouxe um dado aqui do Google para a gente, mas assim, o Google realizou uma pesquisa online em 2020 e cerca de 24% das pessoas enxergam uma oportunidade de ingressar na faculdade na Black Friday. Ou seja, né, de todo mundo que a gente está fazendo de toda a captação que a gente faz, que nós viemos trabalhando esse pessoal no topo do funil e nutrindo com conteúdo, usando todas as nossas estratégias de inbound. Esse pessoal, 24%, é uma parcela muito grande, gente. 24% está só esperando a Black Friday para tomar uma decisão ou não. São dados do Google, né? Então, assim, isso influencia diretamente. O que Denise falou faz muito sentido. Antigamente, eu não sei como que era, até por a questão de ter instituições mais tradicionais. Mas hoje em dia, eu acho que está virando algo mais até competitivo, né? Bom, e essa questão das estratégias do esquenta Black Friday? Porque a gente está falando da Black Friday que ela acontece dia 25 de novembro. Mas e a questão das estratégias do esquenta Black Friday, né? Hoje a gente tem até a Cyber Monday, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que cara, acabou a Black Friday, na primeira segunda-feira depois da Black Friday ainda tem resquícios de venda, né? Então, existe ainda um pré-venda e um pós-venda da Black Friday. Vocês acham que isso funciona também para o nosso ramo da área de educação? Gui, Jorge, Marcos? Bom, assim, eu acredito que funciona. Eu tenho uma percepção, assim, que pode ser até um pouco com base em uma percepção pessoal minha mesmo, mas que diverge um pouco do que a Denise falou, no sentido de que eu acho que o brasileiro é mais consumista até do que o americano, porque eles têm uma sociedade mais rica, né? Então eles podem consumir mais. Mas o brasileiro é uma sociedade, eu acho que o Brasil é uma sociedade talvez mais consumista, de um perfil assim, né? Que você tem, por exemplo, carnê em 48 vezes, como você não tem em lugar nenhum do mundo, né? E aí tem uma questão que assim, a gente tem até Black Month, tem lojas que fazem o mês todo, né? Ou Black Week, né? Então a gente tem essa questão toda.
E aí isso nos traz, assim, a importância do que você falou, Gabi, do esquenta Black Friday, né? Eu vou falar do meu ponto de vista aqui, de analista de mídia, de quem trabalha com anúncios, né, que você tem um aumento do investimento pelos grandes players e também pelos médios e pequenos empreendedores muito grande nesse período agora, né? Pelos próximos 30, 40 dias, você vai ter um investimento muito grande em mídia, que sobe muito o preço do leilão, fica mais caro anunciar, tá todo mundo competindo pelas telas as melhores telas, né? Então, assim, o ideal do ponto de vista do anunciante, da empresa, é sempre se antecipar, né? Você se antecipar e se relacionar com esses públicos que a gente está falando da pipeline, né? Se relacionar com eles, usar os anúncios para se comunicar antes, porque na semana vai estar muito mais caro, né? Então a gente vê que as estratégias que funcionam mais voltadas assim para trabalhar com os anúncios nessa chegada do Black Friday, Black Week, é sempre começar antes, fazer uma comunicação no setor educacional, trabalhar com conteúdos mais educativos, aquecer a base ali, fazer o que você faz no e-mail, só que através dos anúncios, né? E também trabalhar com outros canais, né? Claro, não só mídia paga, né? Mas, no caso, todos os canais tentar se antecipar, né? Principalmente naquela questão de SMS, tá? Envio de e-mail, que a gente já faz bastante isso, né? Mas é uma visão legal, Marcos. Oi, Gui, você ia falar, desculpa. Tranquilo. Tem uma questão que vocês tocaram muito interessante, que é a quebra de resistência, né? Para a pessoa, por exemplo, se inscrever em graduação. E outro ponto bem importante para a gente trabalhar essa quebra de resistência é justamente se antecipar e produzir conteúdo para isso. Então, não adianta você gastar milhões em anúncio pago se você não está fazendo um orgânico forte ali para já estar tratando esse pessoal da base e até você trazer novos leads que não são da sua base, porque você se antecipando ali pelo menos 30 dias, 20 dias antes, com esse conteúdo orgânico aliado ao conteúdo pago, né, você vai estar informando novas pessoas e a sua base, né, e vai estar gerando já essa consciência do produto, das condições, do período. Você precisa informar, por exemplo, que a sua instituição vai participar, se ela vai, com o quê? Com quais produtos, né? Quais descontos, quais condições, porque isso tudo já fica na cabeça da audiência, já fica na cabeça das pessoas, e aliado ali com o seu conteúdo orgânico, né, e junto com as suas peças também, algo que seja característico, que marque a sua instituição nas redes, isso vai contribuir lá na frente, tanto para a conversão, quanto para a qualificação do nosso lead, ou seja, as pessoas que vão interagir com nossos anúncios, que vão deixar cadastro, que vão se matricular, são pessoas que já vieram, né, de todo esse processo de interesse, que então elas já estão com assim, um nível de qualificação, um nível de interesse muito alto, por estar interagindo com a gente. E a questão de diversificar os canais, a gente está falando aqui a questão dos leilões, né, que o custo de tudo vai subir demais, porque esse ano nós temos Black Friday, passou eleições na outra segunda-feira, eles já vão estar falando de Copa do Mundo, então o varejo, principalmente, já vai começar com promoção de Copa do Mundo, e televisão, e fez um gol, você ganhou 2 televisões, e toda aquela coisa que a gente já conhece, né? Aliado a isso, a Black Friday, então vai subir o preço de tudo. Então, uma dica essencial é diversificar o canal de comunicação, e além de diversificar o canal, diversificar o conteúdo orgânico também, porque você vai estar esticando ali vários braços para chegar no seu público-alvo, né? Então, essa questão de você quebrar de pouquinho em pouquinho essa resistência, vai chegar lá na frente, na hora de apertar o botão e fazer a matrícula, vai fazer toda a diferença. Vai, exato. Bom. Eu acho que... Desculpa, Gabi. Não, pode falar, Jorge. Não, eu acho que, assim, acaba que a gente sempre teve o pré e o pós quando a gente pensa em Black Friday, até para a gente conseguir trazer a cultura do Black Friday para o Brasil, a gente tem um pré muito intenso, né?
de Entendi. fazer as pessoas crerem que a gente vai ter um desconto muito especial naquele momento. Eu acho que a gente só vem mudando a forma como a gente faz isso com o tempo, né? Num primeiro momento, trazer a cultura para o Brasil, mostrar às pessoas como aquilo funciona. No segundo momento, né, meio que fazer as pessoas acreditarem de novo no Black Friday, até porque se existe um termo, né, Black Friday, é porque alguma coisa aconteceu ali. É Exato. porque a gente teve um insucesso ali da estratégia e as pessoas tiveram que acreditar novamente. E aí, quando a gente fala em pós também, eu acho que a gente sempre tem um pós muito forte, e aí entra muito o que é a praia da Denise, né, que é essa questão do relacionamento, né? Porque as pessoas têm a possibilidade de cancelar a compra nos 7 dias depois da Black Friday, tem todas as questões. Eu me recordo que na primeira Black Friday que eu adquiri alguma coisa aqui no Brasil, lá no comecinho mesmo, tinha muita questão de, eu comprei um produto ali na internet, mas muita gente comprou, então acaba que o processo logístico ele fica sobrecarregado, as coisas demoram a chegar, e aí como as coisas demoram a chegar, todo mundo vai mandar uma mensagem, vai tentar entrar em contato para entender o que está acontecendo, então sobrecarrega o atendimento. Então acho que tem N coisas aí que a gente deve continuar pensando, né? Para que a estratégia ela seja, né, realmente de sucesso para a marca, a gente precisa fazer as pessoas crerem nesse desconto e a gente precisa pensar, né, em como fidelizar esses clientes depois, né, fazendo as pessoas acreditarem que, poxa, comprei com preço ótimo nessa marca, vou continuar comprando porque recebi no prazo que ela me deu, tudo certinho, ótimo produto que eu comprei com 50% de desconto. E eu acho que quando a gente traz para educação, eu acho que tem alguns pontos que também são importantes, né? Primeiro, fortalecer que também existe Black Friday na educação e existe Black Friday na educação superior, Isso. sabe? Que existe a possibilidade de ter um desconto ali. Você não vai só comprar, por exemplo, vou só comprar ali o notebook para poder estudar meu EAD. Eu também posso me matricular num curso de EAD com uma vantagem, né? Um desconto na parcela, na mensalidade, um desconto na matrícula, enfim, algum material que eu posso receber, mas também de estar pronto para o atendimento posterior, né? Porque acaba que, como a gente já conversou aqui, o processo de decisão de compra para você ingressar no ensino superior, seja ele presencial ou à distância, é um processo longo. Quando a gente tem ali uma oferta, né, que é maravilhosa, que vai chamar a atenção daquela pessoa que está ali ainda no processo de conversão e talvez acelere esse processo dela, a gente pode também gerar uma demanda de atendimento posterior a essa oferta, né? A dúvida que a pessoa não tirou, que ela estava ali ainda no processo de adquirir aquela informação, de se educar sobre aquele produto que ela vai comprar no momento pré, ela pode querer tirar no momento pós. Então, quando a gente traz para o nosso segmento, né, quando a gente fala de educação, eu acho que é isso, sabe? É educar nos dois momentos. O pré e o pós é educação também. É educar que a Black Friday ela existe e pode ser vantajosa dentro do mercado de educação superior e educar no posterior, né, mostrando as vantagens daquele produto que a pessoa adquiriu, mostrando, sabe, realmente criando essa empatia com a marca, porque, poxa, a pessoa vai estar fazendo aquele curso por, sei lá, ser um curso de graduação por 4 ou 5 anos. Então, é um fortalecimento ali daquela imagem da marca também com a pessoa no pós-compra, né? E eu acho que também a transparência, né, Jorge? Porque, assim, vamos lá. A forma como a gente faz a publicidade, a comunicação, isso é muito importante. A forma como a gente vende, né? Não adianta a gente querer vender um curso de 4 anos, dizendo que tem desconto no curso todo, vamos colocar assim, quando na verdade o desconto é só nas primeiras parcelas do primeiro ano. Então, eu acho que a forma como a transparência é o que garante, principalmente, né, a retenção dessas pessoas que vão fazer esse tipo E não só isso, né, Gabi? Uma coisa que a gente escuta muito quando a gente vai conversar com o pessoal que está na ponta, nos nossos clientes, né? Quando a gente vai conversar com os atendentes do call center, quando a gente vai conversar com os vendedores, é que uma coisa que existe muito é da pessoa se matricular sem pensar num possível reajuste da matrícula. Exato. E que acaba criando aí esse atrito na relação da marca com o estudante. Então, a pessoa que se matricula agora com um desconto, né, que a IES pode oferecer para matrícula, e aí quando chega mais para frente, chega no segundo semestre, pode ter mais matérias e por isso o valor da mensalidade aumenta um pouquinho, ou pode ter um reajuste anual naquela matrícula que faz a pessoa desacreditar um pouco daquela oferta, né, inicial, que foi o motivo da pessoa ingressar naquela
faculdade, o que leva a uma transferência, o que leva a um trabalho ali maior, né, da equipe de atendimento para reter esse aluno. Então, é importante a gente pensar nisso também. Sim, justo. Pode falar, Denise. Esse ponto que o Jorge colocou é bem significativo, assim, porque não basta a gente captar, né? A gente precisa manter, reter. Nesses casos que você faz uma pseudo-antecipação, né? Porque novembro já é um mês que, para quem trabalha no mercado educacional, já é um mês que é para estar aquecido já, né? Porque quem compra em novembro ingressa em fevereiro, vamos dizer. Então, aqui você precisa de um trabalho bem massivo de antecipação desse onboarding do aluno, né? Então, aqui você tem uma série de oportunidades de já colocar esse aluno para ter experiências junto com você, né? E aí, quando a gente fala experiência, pode ser no sentido já mais tangível da palavra, ou de passar a frequentar IES, ou ter acesso aos recursos que a IES concede, ou ainda de já começar um módulo que seja preparatório, né, mesmo que ele seja online, né, então você tem uma série de possibilidades e de métodos que podem ajudar você a reter esse aluno, evitar o que o mercado chama de dissonância cognitiva, né, que é o arrependimento pós-compra ali, né, você mantém aquela pessoa, já faz com que ela se sinta parte, já faz com que ela tenha o senso de pertencimento, né, evite cancelar, no futuro evite evadir, e volta para aquele ciclo da confiança, né, então, eu estou dizendo que a sua mensalidade vai ser essa, a sua condição na Black Friday é essa aqui, regularmente no seu contrato está dito, está posto, que você vai ter uma regulação de mensalidade, né, que você vai ter um aumento, um método de cobrança, né, e aí em torno da transparência que vocês mencionaram, né, então acho que esse ponto é bastante importante, porque ele vai garantir o seu LTV, né, que é o Lifetime Value, desse cliente, né, da instituição, redução da taxa de evasão, né, e isso é um exercício, assim, significativo, né, em termos de tempo, investimento, até os conteúdos que o Guilherme falou, né, o Guilherme estava mencionando, ó, no pré você já tem que vir preparando a pessoa, né, com conteúdos, o pós também, né, o pós você também tem que ter conteúdos que iniciem um processo de encantamento mesmo. E é isso, né, assim, a Black Friday, ela traz essa urgência da compra, né, muitas vezes é uma compra realmente palpável, material, de algo que vai chegar na sua casa, de algo que você vai buscar na loja. Quando a gente traz isso para o ramo da educação, a gente está falando de uma compra de 4 anos, é uma compra mensal, todo mês ele vai ali, ele vai colocar o dinheirinho dele ali, ele vai investir, ele vai lembrar, essa compra foi feita na Black Friday. Então, por isso a importância, né, e isso é muito significativo na hora da gente comunicar e de tratar o nosso cliente, porque realmente é uma compra diária dele, né, não é só naquele determinado dia. Deixa eu falar, Marcos. Eu acho que, assim, isso que vocês trouxeram, tanto a Denise como o Jorge, e você falou também agora, Gabi, sobre a questão do compromisso, né, me gerou uma dúvida. Eu queria, assim, até ouvir de vocês um pouco. Eu tenho a percepção de que quanto menor o compromisso daquela compra, eu acho que mais a empresa tende a ganhar nesse período de Black Friday, né? Então, acredito que para vender pós-graduação, para vender EAD, seja mais tranquilo do que tenha mais impacto, né? Uma oferta diferenciada de Black Friday tenha mais impacto do que uma graduação de 4 anos. Né? O que vocês acham sobre isso? De fato. Martinha levantou a mão. Bora lá. Cara, eu acho que existem 2 palavras na Black Friday e que as pessoas elas pensam que são a mesma, mas não são. Impulsividade e imediatismo. São 2 coisas completamente diferentes. Assim, se você for pensar em produto físico, que nem a Gabi estava falando, eu acho que a impulsividade ela vai ganhar um peso 2, né? Cara, você vai comprar o copinho de plástico bonitinho porque tá barato. Agora, quando você pensa no mercado educacional, e aí, que nem você perguntou, Marcos, sei lá, uma pós é 2 anos e uma graduação é 4, será que vale investir? Eu acho que a linguagem do imediatismo,
ela serve para qualquer cenário. Assim, 4 anos é muito comparado com o quê? Porque assim, pô, vamos pensar que a pessoa acabou de sair da escola, né? Vamos pegar aquela pessoa que vai entrar na primeira graduação. Cara, ela tá 10 anos estudando na escola para, sei lá, passar num Enem. 4 anos perto de 10 não é nada. Você consegue usar o senso de imediatismo. Tipo, cara, em 4 anos tem um diploma. Você ficou 10 anos estudando para passar por uma prova que todo mundo fala que é a mais importante da tua vida. Então, assim, a mesma coisa para uma pós-graduação, por exemplo. Pô, são 2 anos para eu conseguir. Não, cara, são só 2 anos. Você está há 5 anos na mesma empresa, ganhando o mesmo salário, tentando mexer, tipo, mudar a sua vida. Assim, cara, o imediatismo, ele pode ser jogado de uma forma muito mais legal nesse sentido do que a impulsividade. Lógico, quando você vai pensar numa graduação comprada por impulsividade, putz, cara, eu comprei uma graduação, agora eu vou ter que ficar 4 anos estudando. Cara, não, quando você pensa nesse imediatismo, não, velho, são só 4 anos para você mudar de vida. Aí você joga um jogo diferente, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim. É muito da linguagem da comunicação que você vai usar, tipo, para o seu público, né? Assim, se você for nessa onda de produto de impulsividade, a chance de uma evasão, por exemplo, é muito maior. Se você vai construindo, né, o critério de compromisso meio subjetivo ali, de, pô, nessa jogada de, cara, são só 4 anos e passa rapidão, entendeu? Na próxima, você começa agora, na próxima Copa do Mundo que você está terminando sua graduação, sabe? Assim, você muda o jogo, sabe? Eu acho que tem muito um pouco disso, assim, de você dividir o que é impulsivo e o que é... Esqueci a palavra. O que é impulsividade e o que é imediatismo. Obrigada. Não, perfeito, Martinha, eu concordo plenamente também. Acho que é exatamente isso, assim. Bom, faltando aqui um pouquinho mais para a gente, 10 minutinhos aí, 12 minutinhos para a gente terminar, eu queria levantar uma bola e fazer um bate-bola agora, assim, rapidamente com todo mundo. Eu acho que é o momento da gente focar em dar dicas para os nossos clientes, né? Para o pessoal que está vendo a gente, está escutando a gente, a galera do YouTube que está participando também aqui ativamente com a gente. Então, eu acho que é o momento da gente parar um pouquinho agora. Eu queria ouvir de cada um de vocês, assim, como a marca deve se preparar para o Black Friday? De tudo que a gente conversou aqui, né? Se você pudesse dar uma dica, né? Pudesse dar uma orientação para o teu cliente, o que você falaria para ele? Acho que pode ser, vamos colocar assim, um tópico ou 2 tópicos para cada um. Qual a orientação você daria para o seu cliente para ele se preparar para o Black Friday? Bora lá. Quem vai começar? Posso falar? Pode. Eu vou falar do ponto de vista da gestão, que eu sei que vocês vão na linha técnica, tá? Vocês são os experts nisso. Na linha da gestão, a dica 1 que eu daria é que trate como uma gestão de projeto. Por quê? Porque a Black Friday, ela tem um nível de especificidade que pode gerar imprevistos que não estão na sua rotina do dia a dia, né? Na gestão, a gente vê muito, assim, o imediatismo, né, que a Martinha estava falando. Vamos botar aqui a promoção e vamos deixar rodar, já está na operação, vai dar tudo certo, né? E isso prejudica muitas vezes a experiência com o aluno, ou a experiência com o candidato, porque pode ter uma série de poréns, uma série de senões, né? Uma série de variáveis que não estejam mapeadas na sua operação de rotina do dia a dia, né? Então, a primeira dica aqui do ponto de vista de gestão, você forme um squad e trate como uma gestão de projeto, com uma sprint, com objetivos claros, com entregas, né? Com mapeamento de jornada, né? Você faça um submapeamento de jornada, você trabalhe a parte de cronogramas com as regras específicas e você se prepare para, no exercício do mapa da empatia, né? Que tem a ver e se a pessoa cancelar de imediato, se a pessoa se arrepender, e se a pessoa quiser experimentar, e se ela me fazer essa pergunta que eu só vou ter lá em fevereiro, o que eu vou responder, né? Então, a primeira dica é essa, né? E a segunda dica é que você monte uma sala de guerra, que é uma prática que a
Marketing for Edu já trabalha há muito tempo, né, e que é super funcional, né, você não está falando em mobilizar 500 pessoas, você está falando em mobilizar especialistas que fiquem ali acompanhando naquele dia aqueles processos, que tudo que você não mapeou, você consiga fazer uma entrega imediata com aqueles especialistas que estão envolvidos naquele tema. Show de bola. Show de bola. Quem é o próximo? Eu queria... Pode falar, Desculpa. pode falar, Jorge. Vai. Eu acho que é muito difícil a gente pensar em só 2 dicas, né? Eu acho que é quase para escrever um manual de coisas que você precisa se preparar para Black Friday. Sim. Mas eu acho que, assim, considerando principalmente o histórico da Black Friday no Brasil, eu acho que a primeira coisa é pensar bem na sua oferta, sabe? Eu acho que não tente mascarar a oferta que você já tem com uma comunicação diferente, não tente trazer algo que realmente não traz um benefício positivo para o cliente, né? Pense realmente numa oferta. Se você não tem uma oferta, você não está fazendo uma Black Friday. Você está fantasiando sua comunicação para aproveitar ali, né, um momento. Então, acho que o primeiro ponto é esse, realmente construir uma oferta que vai atrair seu cliente e vai ajudar principalmente as pessoas que já estão na sua base a converter. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, saindo até um pouco da comunicação, né, pense no operacional da coisa. Tá? Se você está esperando realmente gerar uma demanda maior, você precisa estar preparado para atender essa demanda. Então, os canais de comunicação da sua marca durante o Black Friday precisam estar prontos para tirar dúvidas das pessoas, o seu sistema, né, precisa estar pronto para receber esse número de inscrições, né, porque isso pode, se você não está pronto, isso pode gerar problemas gigantescos para você depois. Podem ter pessoas que não vão conseguir se inscrever naquele dia e depois vão estar, né, trazendo depoimentos negativos da sua marca nas redes sociais, em outros lugares. Então, eu acho que são 2 pontos, saindo um pouco do marketing, né, também, são super importantes, né? Pensar de verdade na sua oferta e pensar no operacional daquela oferta para o dia do Black Friday. Show de bola. Magui, ia falar? Continuando na mesma linha de raciocínio que o Jorge está falando, né? Se você der pesquisar no Google aí, assim, quais são os principais erros da Black Friday brasileira, você vai ver que, independente do ramo de atuação, como a empresa se prepara, principalmente o seu site, né, a capacidade de receber cadastros simultâneos, isso influencia diretamente na experiência das pessoas. Então, acho que uma dica importante é estar atento na qualidade do seu site, no como ele carrega, principalmente para mobile, porque hoje em dia, né, a gente nota até pelos relatórios que a gente pega no Google, que a imensa maioria das pessoas acessam tudo pelo celular hoje em dia. Então, estar atento aos seus canais, né, ao seu site, como ele carrega, a velocidade como ele carrega, se ele vai aguentar vários acessos simultâneos, dependendo da oferta que você faz, né, e assim, estar atento também, tocando agora no que a Denise falou, a questão de enxergar como projeto, né? Eu venho de uma área também que a gente trabalha muito com lançamento de infoprodutos, então, quando a gente trabalha com lançamento de infoprodutos, a gente tem esse squad que realmente fica focado em trabalhar esse produto. Então, enxergar a Black Friday como um lançamento de algo que você tem na sua instituição é essencialmente importante. Então, você está atento ao conteúdo pré-lançamento, ao momento que você está ali trabalhando na Black Friday, que você está abrindo ali para o mercado, né? Hoje eu estou vendendo esse produto que é o EAD, que é a pós, então ter realmente esse squad que vai estar atento a todas as dúvidas, qualquer problema que a pessoa vai ter, e a questão de ter o pós-venda também, né? Porque a compra de algo no ramo educacional é uma compra lenta. Então, a gente não pode falar só de um dia, né? Só da Black Friday. Então, as pessoas vão ficar envolvidas ali com a nossa instituição pelo menos uns 5 dias, né? Porque ela vai ter todo esse processo de pós-compra, né? Isso, legal. Marcos? Bom, assim,
minhas dicas são realmente operacionais, assim, vão um pouco na linha do que o Gui falou. Eu acho que é entender que realmente a Black Friday é um evento, né? Então, como que o Lollapalooza, como que o Rock in Rio divulgam e abrem as vendas num determinado dia, né? Meio que esse modelo de lançamento de cursos online, de infoprodutos, né? Ele segue esse modelo de lançamento de eventos normais, né? Você cria uma antecipação, né? Você não deixa para captar o lead em cima da hora. Você tem que captar, se antecipar com relação a isso, como eu disse anteriormente, né? E tentar se relacionar com a base, né? Com sua base, com seus leads, com seus públicos, né? Assim, do ponto de vista mais técnico mesmo, até com o pessoal que se envolve com o seu perfil no Instagram, se envolve com o seu perfil lá no TikTok, assiste os vídeos no canal do YouTube, entendeu? Então, assim, realmente usar os canais que você tiver à disposição para comunicar, né, com essas pessoas. Show. Martinha? Bora lá. As minhas dicas, eu diria que a primeira é segmentar a sua oferta. Eu acho que quando tá tudo em promoção, nada tá em promoção. A pessoa não vai enxergar o que tu tá vendendo mais barato. Então, assim, pensando no mercado educacional, cara, não põe promoção para todo mundo. Assim, ou é a pós, ou é a graduação, ou é o curso livre, ou assim, você tem braço para fazer mais de uma coisa? Beleza, mas deixa isso muito, muito claro. Quais são os seus produtos que realmente estão em promoção e qual é essa promoção. Então, acho que a primeira coisa seria essa segmentação. E a segunda aí eu talvez seja um pouco controverso, mas assim, principalmente pensando nesse ano, sair um pouco do apelo 100% Black Friday. Assim, cara, a gente tem gancho pra caramba de agora até o final do ano, né? Que nem o Gui falou lá no começo sobre a Copa, enfim, coisas desse tipo. Então, assim, a gente tem muito gancho, muito gancho. A Black Friday é só um deles. Então, assim, cara, dá para fazer apelo antes, dá para fazer apelo depois, baseado em outras coisas, né? E assim, você faz a Black Friday como chamariz, mas ela não precisa ser o seu ponto principal de captação absoluto, né? Então, assim, encontrar chamarizes mensais aí de agora até o final da captação para justamente, né, você ter uma base ali sempre aquecida com suas novidades. Então, acho que seriam essas minhas duas dicas. Não, show de bola, gente. Então, só para a gente fechar aqui, um resumo, então, de tudo que vocês falaram, para quem está assistindo a gente, anotar aí esses pontos. Então, a gente falou sobre gestão de projetos, né? Então, planeje o seu projeto com antecedência, né? Analise, segmente seus produtos, defina qual a estratégia que você vai usar, qual o produto que vai ser divulgado, e os tipos de preço, né? Que você também vai, enfim, abordar nesse mercado. Analise e teste os seus canais. Então, não adianta nada você ter uma super oferta, um site sobrecarregado que não aguenta acessos, né? A gente está falando de uma movimentação de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Então, assim, o pessoal vai comprar mesmo. Então, analise seus canais, responda aos seus clientes. Isso é super importante, né? Seja transparente. Então, a gente está falando também da questão de falta de estoque, demora da entrega, fraude, a forma como você se comunica, isso é super importante, a forma como você vende, né? Então, existe também essa questão da transparência. Se antecipe, né? Se a gente vai fazer teaser, como que a gente vai fazer o nosso pós-venda, a gente vai falar disso antes, quando que a gente vai falar? Então, desenha aí o funil, né, de compra, a forma como o teu consumidor vai te encontrar, vai finalizar a compra. E acho que talvez um dos pontos mais legais que a gente tem aqui agora é esse selo da Black Friday legal, né? Que ele é concedido pela Câmara Brasileira da Economia Digital. Então, assim, quem tiver super afim de fazer uma mega campanha de Black Friday, hoje existe esse selo que garante essa transparência, que garante de que o mercado ele está aderindo a esse código de ética, né? É comprometido com essas boas práticas da Black Friday. Então, acho que é o resumão aí de tudo que a gente conversou. Eu queria agradecer vocês por terem participado do nosso Brain Talks hoje. Obrigada, Marcos, Gui, Jorge, que está sempre aqui com a gente. Martinha, Denise, muito obrigada. Foi maravilhoso, foi muito legal. A gente conseguiu, acho que em 1 hora a gente falou
abordamos vários tópicos, né, tanto da educação quanto da parte também do varejo, que não é da área educacional, a gente conseguiu falar um pouquinho de cada, trazer os insights de cada uma das áreas aqui. Fica a dica aí para todo mundo, então a gente está finalizando o nosso Brain Talks. Muito obrigada para quem está assistindo a gente, quem participou. Já vou deixar a dica aí, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, então enviem esse vídeo aí para todo mundo, tá? Até para conseguir colocar essas boas práticas em ação também, né? Acho que muita gente não conhece, por exemplo, esse selo de qualidade que a Black Friday tem, né? Então, ative as notificações, se inscreva no canal da Marketing for Edu. E, gente, até o próximo Brain Talk. Muito obrigada aí pela participação de todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada, gente. Boa tarde. Valeu, boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo.